Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Kátia, eu sou professora da Unicentro, campus de Irati, no Paraná. E hoje eu vou apresentar um trabalho que se coloca no domínio do grupo de pesquisa recém-fundado por mim e por outra professora do mesmo departamento, a professora Paula Marques. No nosso laboratório se chama Laboratório de Discursividades, Mulheres e Resistência, apelidado carinhosamente de Manas. É um laboratório, então, que reúne projetos de extensão e pesquisa a partir de uma perspectiva discursiva e relacionados aos temas da mulher, a violência, os direitos humanos e ainda pensando na noção de interseccionalidade. Eu coordeno um projeto de atendimento, que presta atendimento jurídico e psicológico a mulheres em situação de violência, e a partir desse a gente tem várias outras ações, e eu vou apresentar hoje. Pode passar o segundo? O trabalho que eu vou apresentar hoje é um recorte teórico a partir das ações de um projeto de extensão. O próximo, por favor. Que se chama Redução de Danos no Rolê. O título dele é Combate à Violência e Redução de Danos, Autonomia e Dimensão Pública Política do Corpo da Mulher no Cenário Acadêmico, e tem como objetivo prevenir a violência contra a mulher, sobretudo no cenário das festas universitárias, tendo como objetivo geral promover a reflexão e discussão acerca dessa temática no cenário das festas universitárias, a partir da perspectiva da redução de danos, né, da saúde, em articulação com os direitos humanos e ainda num recorte de gênero, né, que é o que a gente traz nessa proposta. No próximo slide, eu coloquei os objetivos específicos do projeto, que são várias ações que se relacionam a grupos com mulheres acadêmicas, também intervenções em festas universitárias. E, para esse simpósio, o recorte que eu trago... Pode colocar o outro slide, por favor. É uma análise discursiva que, né, pretende tomar o lugar do corpo feminino no cenário das festas universitárias, procurando observar o lugar discursivo que ocupa o corpo da mulher que frequenta esses espaços festivos, compreendendo os efeitos de sentido desse corpo-presença, articulando com a noção da teoria performativa de assembleia, proposta recentemente pela Judith Butler. Eu trago alguns slides com fotos. Pode passar, por favor? Essa é uma cartilha que a gente preparou para as acadêmicas e, na sequência, tem algumas fotos das intervenções que a gente realiza. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. A gente distribui água, elaborou uma... Isso, pode deixar aí. Bom, pensar o cenário das festas universitárias é considerar espaços que conformam ambiguamente o corpo feminino. A mesma materialidade corporal pode ser lida de formas absolutamente distintas. Por exemplo, como a gostosa, adequada, portanto, ao cenário da festa, mas também a vadia, que pediu para ser assediada, ou pior, mereceu ser estuprada. Isso ocorre pelo trabalho do interdiscurso como exterioridade constitutiva, cujo funcionamento se dá em relação à filiação a uma formação discursiva, ou seja, o já dito que torna o dizer e os sentidos possíveis. Assim, no domínio de memória acerca das universidades, comparecem dizeres que produzem efeitos de um local de saber-poder seguro, democrático, revolucionário. Entretanto, no recorte que articula a universidade a festas, produzindo o que se chama de festas universitárias, festas essas que não necessariamente são organizadas ou frequentadas por universitários, complementam-se intra- e interdiscursivamente por enunciados como open bar, festas de repúblicas, atléticas, bebedeira, liberdade sexual, experimentação, entre outros dizeres. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Avon, em 2015, revelou que 67% das mulheres afirmou ter passado por alguma situação de violência no ambiente acadêmico, indo desde desvalorização intelectual até estupro. A mesma pesquisa aponta que a maioria dos homens não reconhece ter sido autor de nenhuma forma de violência. Nesse contexto, portanto, valemos-nos de diversas materialidades que colocam o corpo feminino em discurso no cenário das festas universitárias. Materialidades coletadas por meio da observação durante as intervenções realizadas no projeto de extensão e também por meio da captura de materialidades em mídias sociais digitais. 3 momentos podem nos auxiliar a olhar discursivamente para o corpo da mulher no cenário das festas universitárias. 1, o antes, momento que intitulamos como Com que roupa eu vou? 2, o durante as festas. E 3, o depois, orientado pela pergunta, como volto para casa? Pode passar o próximo slide, que tem alguns exemplos de algumas festas.
Na cena 1, as discursividades em torno do corpo feminino iniciam antes mesmo da festa começar, já na idealização de que rolê será esse. Assim, temos desde festas que são nomeadas como dopamina, cala a boca e me beija, violada bruta, até repúblicas que se chamam Entrometeu, computaria, entre outras. Entram em cena ainda festas que definem a roupa que a mulher deve ir, o horário que deve chegar e o que deve beber. Por outro lado, algumas festas organizam-se discursivamente a partir de uma proposta aparentemente regulada por uma formação discursiva menos machista. Festas ligadas aos centros acadêmicos, DCS, coletivos e movimentos sociais que ensaiam práticas de prevenção à violência e segurança para as mulheres nos ambientes festivos. São minoria, entretanto. Nesse sentido, tendo em vista o interdiscurso que envolve a universidade, Só um minutinho. Perdi aqui. Suposta liberdade para ir e vir das mulheres e toda a exterioridade histórico-discursiva que conforma os corpos femininos, a pergunta da cena 1 pode passar de com que roupa eu vou para eu vou? E isso se materializa em boicotes a algumas festas e manifestações em redes sociais a partir da divulgação dos eventos pelos organizadores. Na cena 2, a cena da festa, propriamente dita, colocam-se as regras de funcionamento que organizam os corpos. Corpos, consumidores e objetos de consumo. Você pode ir com a roupa que quiser, mas vai ser significada diferentemente se for de calça larga e camiseta ou com saia curta e cropped. No que concerne ao consumo de bebida, as chamadas opens já convocam o corpo a consumir bebida alcoólica, o quanto quiser, produzindo, inclusive, situações de coerção. São silenciadas, entretanto, as consequências caso o consumo seja exacerbado. Geralmente, água ou refrigerante, por exemplo, não estão entre as bebidas que podem ser consumidas à vontade, de modo que são criadas condições para corpos femininos embriagados. Ainda que o objetivo final seja embriaguez, vire títulos de festas como dopamina, há o limite do aceitável. O álcool deve ser utilizado à vontade, enquanto estiver produzindo um corpo objeto de desejo, suscetível ao toque, à diversão, à sensualização, ao assédio, ao sexo. Nas festas em que o projeto Redução de Danos fez intervenções, grande parte das mulheres que frequentam é branca, jovem e de classe média. Mulheres nascidas nas décadas de 90 a 2000. A maioria delas chega acompanhada de outras mulheres. Raramente uma mulher chega sozinha no local. Em contrapartida, a quantidade de homens que chegam sozinhos é expressiva. Aparentemente, são festas com população majoritariamente heterossexual. A arquitetônica discursiva é heteronormativa. Tudo é assustadoramente binário. Banheiros, cartazes, músicas, vestimentas. O encontro com uma drag queen em uma das festas materializou isso. Ela tinha um lugar bem definido na festa, o entretenimento. Não podia nem frequentar o banheiro. As mulheres que frequentam esses espaços são livres, mas nem tanto. Ao que tudo indica, o movimento das festas universitárias possui uma topologia que confisca o corpo da mulher de uma maneira previsível e normativa. Um pacote discursivo e arquitetônico para performar, como diria Butler, o feminino. O exercício da feminilidade nas festas parece comportar margens amplas de mobilidade, mas nem tanto. Pode usar roupa curta, mas com medo. Pode ter uma experiência ruim com bebidas ou outras substâncias, mas não sem culpa, ainda mais no caso de uma violência que possa ocorrer. Pode escolher um parceiro, mas a performatividade normativa dessas mulheres pouco comporta autoria no desejo sexual pelo homem. Ela se constrói corporeamente e linguisticamente como uma mulher que deve ser escolhida, desejada. Nessa perspectiva, é preciso considerar que o corpo se coloca como materialidade discursiva, afeta o trabalho simbólico da contradição e da incompletude. Nele, assim como em outros objetos simbólicos, incide a ilusão da transparência. Contudo, a corporalidade é também materialidade significante, discursividade inscrita em condições de produção fronteiriças. Não obstante, os modos de discursivizar o corpo antes da festa e no cenário da festa colocam-se diferentemente, em materialidades distintas, online e offline, por exemplo, a depender das condições de produção que contornam esse corpo discurso.
Na cena 3, colocam-se os corpos no final das festas. Esses ambientes criam condições para que as mulheres vão para a festa, embriaguem-se, mas a responsabilidade pela integridade de seus corpos, pela sua segurança, por voltar para casa, é unicamente delas. O corpo bêbado, por exemplo, de objeto de desejo passa a dejeto, de modo que pode ser objeto de estupro ou de desprezo, corpo que atrapalha e precisa ser retirado da festa. Partindo da noção de equívoco, como inscrito na materialidade da língua, tendo em vista que o discurso se coloca no trabalho simbólico da contradição e da incompletude, o mesmo corpo pode ser lido diferentemente, como mencionamos anteriormente, como corpo-objeto ou corpo-dejeto. Desse modo, o corpo, enquanto matéria significante, funciona pela regularidade, efeito que faz com que todos os corpos ganhem contornos mais ou menos parecidos, roupas e gestos iguais, formas de presentificar e contornar a corporeidade, mas também pelo equívoco, abrir espaço para o deslize e a contradição. Desse lugar, é possível pensar o corpo da mulher na relação com outros corpos e, em se considerando discursividades que circulam em torno do corpo feminino, problematizando, inclusive, o fato de ser tomado como objeto e dejeto, é possível pensar em formas de resistência, por meio da pluralidade. A pergunta que se faz, então, seria possível pensar em um corpo-resistência no cenário das festas universitárias? O projeto de extensão em questão tem feito intervenções nas festas, de modo que temos um agrupamento de mulheres que pretendem que o corpo feminino seja olhado de um outro modo, para além do produto a ser comercializado em opens bares, festas que cobram entrada de menor valor para as mulheres, entre outros espaços que conformam ambiguamente o corpo feminino. Assim, as análises têm permitido compreender o corpo feminino como produto a ser consumido e, portanto, um corpo-presença bem-vindo no espaço festivo, podendo passar, entretanto, de corpo-objeto a corpo-dejeto, já que, em certas circunstâncias, ele deverá ser descartado por não mais servir aos propósitos dentro do cenário festa. Mas parece possível resistir quando as mulheres definem, por exemplo, não ir a determinadas festas, ir, mas criar estratégias coletivas de cuidado, ir, mas não consumir o que se pede que consumam, ir, mas não se vestir conforme os ditames da moda criada para agradar o olhar do homem, revezar-se para organizar o retorno para casa, exercer sua sexualidade considerando o autocuidado e o cuidado coletivo. Assim, no bojo do projeto Redução de Danos no Rolê, mas também fora dele, podemos dizer que a intervenção produz um efeito assembleia. Dizemos efeito e não assembleia propriamente dita, como propõe Butler, porque não há, por um lado, um responsável, um disparador único para constituir uma assembleia. Ela se faz em ato, no encontro entre corpos em conexão, em coligação, em alianças. Esses corpos agem e produzem efeitos em outras ações também corporificadas e já nomeadas neste trabalho. Atos corporais e linguísticos ocorrem no momento da enunciação e do gesto, acionando um conjunto de efeitos. As forças performativas buscam a resposta pela norma, mas às vezes são equívocas. Podem transgredir, acionando um conjunto de outros efeitos possíveis. A assembleia acontece no entre nós. São ações que efetuam ações sempre provisórias, abertas, corporificadas, corpos que se reúnem reivindicando o direito do exercício de aparecer, uma demanda corporal por conjunto de vidas mais visíveis. Portanto, é sempre ética e implica o outro, por meio de conexões de cuidado que não se pautam em culpabilização e moralização. É um movimento político de conexão provisório e em ato dos corpos que garantem o caráter performativo da Assembleia. Importa dizer ainda que a Assembleia funciona por reivindicações vocalizadas, mas não somente. Há condições de produção para sua aparição e essas incluem as condições de infraestrutura, meios tecnológicos, uma interface de campos visíveis e sonoros e, sobretudo, corpos em presença. A festa, como efeito assembleia, só acontece por meio do comparecimento, da permanência, do movimento, da quietude, do discurso e do silêncio, agindo continuamente num regime de produção de sentidos. E como podemos afirmar que a assembleia acontece e funciona? Há uma conexão, uma aliança, mesmo que provisória, produzida no efeito das ações feitas pelas rolezeiras. Organizadoras, proprietários de estabelecimentos, estudantes.
O carimbo, as camisetas, as conversas entre mulheres, a cartilha, o acolhimento, a distribuição de água, o corpo carimbado, as vozes, os corpos em conexão, uma acústica diferente. Mulheres passam e contam histórias de violência. A violência ganha nome, narrativa. Na internet, a imagem voa. A festa tem o tom do redução de danos. A partir da noção de assembleia, podemos considerar, por fim, a noção de sujeito na análise do discurso, que dissimula seu assujeitamento pela ilusão da autonomia. Podemos pensar, então, que contornar o corpo ao padrão solicitado para a mulher, mais uma vez a saia e o cropped, seria sujeitar-se sob a ilusão da autonomia? A resistência estaria, quem sabe, no boicote a esses rolês e na proposição de outros compromissados com o padrão de corpo e comportamento corporal feminino? Ou seria, mais uma vez, cair no engodo da autonomia? De um rolê ao outro, substitui-se o cropped pela camiseta da Frida Kahlo, ou a não camiseta, a pintura no corpo nu? Mas de que deslocamentos estamos falando? Não seguimos na ordem da forma sujeito capitalista? Possivelmente, sim. Contudo, quando o nosso intuito é que a violência não se manifeste em ato, da pior forma possível, pela inscrição nos corpos, pequenos deslocamentos impressos em movimentos de corpos que olham para si mesmos e para outros corpos com olhar de cuidado, podem salvar vidas. Portanto, sigamos resistindo, sigamos juntas. No final da festa, resta ainda um silêncio ensurdecedor. As mulheres negras e pobres seguem no serviço pesado. Não estão ali dançando em meio a essas mulheres brancas e de classe média. Obrigada.